Boa tarde, sejam bem-vindos a todos. Seja bem-vindo, que está chegando. Guardar só mais um pouquinho. Guardar a Deisiane. Estava acontecendo um probleminha aqui no acesso à internet, eu não estava conseguindo. Peço minhas desculpas pelos 10 minutos de atraso. Depender de internet é bom, né? A gente está, nesse momento, tentando fazer de alguma forma. Tô chamando, a internet nos ajuda, mas ao mesmo tempo a gente tem as surpresinhas aí da internet. Então, peço minhas desculpas pelos 10 minutos. Estava aqui, Deisiane, pedindo desculpa ao público, porque a internet ela nos ajuda muito, mas também ao mesmo aí a gente fica assim na mão dela, né? E esses 10 minutos, porque eu não estava conseguindo o acesso, então eu estava aqui pedindo desculpa às pessoas de casa, tá bom? Uhum. Tudo bem, tudo bem. E aí, como é que está, Fran? Estamos bem. Eu estou muito bem, graças a Deus, assim, me protegendo, né, em casa, trabalhando em home office, evitando sair, porque a gente não tem como. Está tudo bem, tudo sob controle dentro da minha casa, aqui tá, estamos conseguindo, né, levar. Vamos se apresentar, né? Meu nome é Francimeire, eu sou psicóloga, uma das coordenadoras do Núcleo Resistir, e eu queria agradecer a Deisiane por ela ter aceito esse convite, né? E a gente vir aqui juntas para o Núcleo falar um pouco sobre esse tema. Muito obrigada, viu, Deise, pela confiança. E é isso. Verdade, verdade. Editar o E meu nome é Deisiane, né? Sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia, tenho doutorado em educação, né? Tenho uma boa experiência no atendimento clínico, né? Eu trabalho com crianças, adolescentes, adultos e casais, né? E sou coordenadora e fundadora do Núcleo Resistir, né? Nós estamos fazendo essa live a partir do Núcleo, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa e Extensão em Suicidologia, que a Francimeire também é coordenadora, junto com a Érica. isso. Exatamente. E nós viemos aqui exatamente falar sobre grupos, né? Intervenções individuais grupais, nesse período de resistência, né? De resistir. E aí vamos falar desse tema, eu e Deisiane. O Marcos Calisto, dupla fantástica, seja bem-vindo. Psicologia Carolina, seja bem-vinda. Desejar um pouco. Silvana também, seja bem-vinda. Gabriela, Sabrina. Deisiane, fique à vontade, você quer começar a falar sobre o tema? E eu gosto do tema, né, desse tema que nós discutimos, né, que surgiu a partir do teu trabalho com grupos, né, você desenvolve alguns trabalhos com grupos, né, no Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim. Eu desenvolvo grupos na sala de aulas, nos cursos de formação e outras atividades, né? E surgiu essa ideia da gente conversar um pouco sobre isso, né? Por mais que eu tenha uma boa trajetória na clínica, eu também tenho uma boa trajetória na área social, né? A partir do mestrado, do doutorado e de algumas práticas que eu tive. E eu fico pensando assim na psicologia social, né? Porque o tema da nossa live, ela fala sobre a psicologia social e processo grupal. E quando eu estou falando de psicologia social, né, não tem como não lembrar da Silvia Lane, né, não tem como lembrar da Bada Savaia, né, que eu até indico para vocês alguns livros, como O Homem em Movimento, da Silvia Lane, Artimanhas da Exclusão, da Bada Savaia, acho que são boas leituras. Inclusive, nesse livro da Silvia Lane, O Homem em Movimento, tem um material sobre processo grupal,
né? Porque quando eu estou falando aí de psicologia social, eu estou falando aí de uma psicologia comprometida com a realidade social, né? Comprometida com a realidade brasileira. Né? Eu estou falando de uma psicologia que visa amenizar situações de exclusão social e de vulnerabilidade. Né? E quando eu estou falando de processo grupal, estou falando da formação desses grupos, né? Estou falando da possibilidade de engajamento e de mobilização que esse grupo traz. Né? Então, o grupo, ele traz possibilidades aí, né? De engajamento, de mobilização. Quando você está sozinho, você tem uma determinada força. Quando você está em grupo, esse processo, ele se mobiliza, ele se torna diferente, né? Fran, acho que você vê isso muito na tua prática, que é a presença aí do sentimento de nós, né? O sentimento de pertencimento àquele grupo, né? Fazer-se presente àquele grupo. E a partir dessa convivência, né, no social, ao mesmo tempo eles vão adquirindo autonomia, né, porque a partir das trocas vão vivenciar com outras pessoas, e aí a partir vai ver que ele também tem problemas, mas que outras pessoas também se encontram na situação, né? E aí, a partir dessa convivência, dessa troca, dessas reflexões, eles vão se organizando dessa forma também, né? E aí eles desenvolvem um equilíbrio, desenvolvem autonomia, né? E esse pensamento de que não é sozinho, é nós, não é o eu, né? O individual aí não cabe. A partir dessa troca, a partir dessa convivência. E também o fato do grupo, nessa relação, eles também fazem essa situação de solidariedade, né? Eu percebo muito isso nesse momento. Eles estão solidários uns com os outros, vendo o sofrimento de um, tá vindo situações, né, de luto, eles estão cada vez mais próximos, mais solidários uns aos outros. Né? Isso tudo se deu a partir dessa convivência dentro do grupo, né? Foi construído ao longo desse processo de meses, né? Isso tudo se deu na construção. E quando nós falamos de grupo, processo grupal, nós estamos falando justamente disso que você está falando, né? Pensar, né, num grupo que eu estou trazendo minha história, estou trazendo minha demanda, minha queixa, e eu percebo que outras pessoas também têm queixas semelhantes, né? Que você traz isso na tua fala. Então, melhora a autoestima, traz uma valorização, né? O que eu falo é importante, o que eu estou trazendo aí é importante, né? As pessoas estão escutando, e às vezes em casa, na família, isso não acontece, né? E eu preciso aí pensar nisso, né? Pensar nisso, que assim, no grupo, né? Há uma forma de funcionar, né? Cada pessoa se coloca numa posição no grupo, né? Tem pessoas que assumem funções de liderança, tem outras que ficam mais em silêncio, tem outras que participam mais, né? Então, há uma organização. Eu acho muito quando nós falamos do Kurt Lewin, né? Quando a gente vai trazer a história do processo grupal, lembra muito Kurt Lewin, que ele vai falar do funcionamento do grupo como elemento total, o campo, né? A configuração do grupo. Então, todo grupo tem sua configuração. Todo grupo tem a sua forma de funcionar. E a entrada de um membro traz uma reorganização, a saída de um membro traz uma reorganização desse grupo. E todos eles têm suas partes, né? E cada qual faz ali a sua contribuição. E pensar também na fala que você tinha trazido, Daisy, que eles também tanto se sentem pertencentes, como eles dizem assim, aqui eu posso falar, né? O espaço da fala não se dá em casa, né? E dentro do grupo eles trazem muito isso. Aqui eu me sinto à vontade, aqui eu posso falar, aqui vocês vão me ouvir, né? E não vão também fazer descaso da minha fala, né? Rebater a minha fala, não vão estar fazendo um pré-julgamento, né, sobre o que eu falo. Então aqui eu fico muito à vontade para trazer, né, essa minha dor, esse meu sofrimento. Então, eles trazem isso também dentro, né? Dessa participação de cada um faz e leva, né, um pedaço de si para dentro do grupo. E de pensar nisso, né? O que eu falo tem valor, né? Eu não sou julgado, dependendo também da condução do facilitador,
né, da presença desse facilitador nesse processo, esse membro ele não se sente julgado, né? Eu não sou julgado, eu posso falar o que eu quiser, Isso. né? E o que eu falo tem um valor. Né? Em outros contextos ele pode ser julgado, né? Pode acontecer outras questões relacionadas a isso, mas ali, naquela prática, não. Eu posso falar, então se sente responsável pelo seu processo também. Verdade. E assim, dentro desse grupo, né, nós temos os tipos de grupo, né, o processo, como eles funcionam, né? No caso, esse que eu conduzo, né, ele é heterogêneo. Por quê? Porque Uhum. são um misto, né, uma mistura de características diferentes entre si. Né? Não é carregado só de uma situação, né? Ou uma patologia, ou um distúrbio, né? Seja lá qual for, dentro do grupo. E sim essa mistura, né? Tem de todas as formas que você possa imaginar, da ansiedade, a depressão, né? Então, por isso que a gente chama que é heterogêneo, nesse sentido. É, é interessante. E também quem estiver aqui participando, pode ir colocando suas sugestões, suas dúvidas, comentários. Se vocês facilitam grupos também, se vocês têm alguma dúvida sobre grupos, vocês podem ir colocando aqui nos comentários que a gente vai interagindo com vocês. Tá? E é interessante isso que tu coloca, Fran, sobre o ser heterogêneo, esse movimento heterogêneo do grupo, porque os grupos podem ser dessa forma, tanto heterogêneos como homogêneos, né? Os grupos homogêneos são aqueles grupos por exemplo, que tem um perfil, que tem uma temática, como grupos de adolescentes, grupos de adultos, grupos de idosos, grupos focados no tema, é um grupo homogêneo. Né? E grupos heterogêneos são grupos que são diversos, né, em relação à faixa etária, à temática, à demanda. Outra característica também do grupo é ele ser aberto ou fechado. Né? Tem grupos que são abertos, ou seja, que podem entrar pessoas a qualquer momento, em qualquer período, né? Pode entrar pessoas, que isso acontece muito em instituições sociais, em hospitais, porque há um fluxo muito grande de pessoas, há uma entrada e saída muito, né, de pessoas, por exemplo, no hospital isso é muito constante, tem pessoas que vão ficar durante um grande período de internação, outros que vão para um procedimento cirúrgico mais leve, ou vão ficar poucos dias, então há uma flexibilidade em relação a isso. Então, talvez nesse ambiente seja melhor um grupo aberto, né? E outros contextos seja mais interessante um grupo fechado, como no ambiente clínico, interessante um grupo fechado. Né? Que aí realmente as pessoas elas vão constituindo esse vínculo maior, vão se sentindo mais à vontade para falar, porque assim, o grupo aberto ele traz possibilidades aí de entrar qualquer pessoa, e sempre no sentido que eu falei, quando eu trouxe o Kurt Lewin, nesse sentido, entra pessoas a uma nova configuração, sai pessoas, outra configuração. Num grupo fechado, né, há essa possibilidade aí das pessoas elas, né, formarem vínculos mais fortes, se conhecerem, né, saberem que assim, eu posso ir até aqui nesse momento, mas como o grupo ele vai dar continuidade, ficar talvez um ano, 6 meses, dependendo do lugar, né, dependendo do objetivo do grupo, porque quando a gente fala de grupo, a gente está falando aí de um objetivo em comum, né? Sim. E assim, lembrar também que o grupo aberto, ele se dá também nos espaços como lá no Movimento de Saúde Mental, né, que a gente também trabalha com esse grupo aberto, que é encaminhado pelo CAPS, né, então é um grupo que todo mundo tem esse fluxo de pessoas entrando, passa pelo grupo, alguns ficam por muitos meses, outros não, quando vê que está melhorando já não vai mais, né, então também tem essa flexibilidade de grupo aberto dentro do movimento. Assim como também tem um grupo fechado, né? Que é aquele grupo que realmente são as pessoas com o mesmo transtorno em comum, né? Então tem esse grupo e ele tem prazo, né? Ele tem começo, Uhum. meio e fim. Ele se dá durante um ano, processo apenas de um ano, e com um ano ele se fecha novamente. Então tem também dentro dos serviços, né, sociais ali, Uhum. E é daquele. importante ver isso, né? De acordo com cada lugar, de acordo com cada perspectiva, né? Ver qual o sentido disso. Você vai fazer um grupo heterogêneo, homogêneo, de acordo com o lugar que você está ali. Né? A demanda do lugar, aberto ou fechado, de acordo também com isso.
Mas é muito importante que o facilitador, ele trabalhe aí o sigilo, né? Porque se entre pessoas, como fica essa questão de sigilo, principalmente em grupos que acontecem na comunidade, né? Isso. Então, pessoas que moram próximas, pessoas que talvez se conheçam de outra realidade. Então, é muito importante sempre estar reforçando as regras de convivência do grupo. Sim. De respeito, né, de não julgamento, de sigilo, a gente sempre traz essas regras, né? Toda vida, quando vai dar início ao grupo, ao se apresentar, é a primeira coisa que é dita, né? Que tudo ali é para ficar lá, dentro do grupo, né? Sigilo. E ter respeito com a fala do outro, né? Quando o outro for falar, prestar atenção e não fazer julgamentos, né? Então, isso sempre tem essas regras de convivência, até porque, é como você bem trouxe, né? São pessoas que moram no mesmo bairro, né? Então, alguns se conhecem de fato, se encontram lá dentro e nem sabia que o outro também estava com esse problema, né? Porque Uhum. se protegem tanto da família, dos amigos, que eles não sabem, só se encontram quando chegam dentro do serviço, né? E aí que se dá conta de que o outro também está na mesma situação que ele. Então, é por isso que a gente traz essa situação, né? De solicitar esse sigilo e esse cuidado com o outro, né? Uhum. E lembrando, né, que a gente traz esse sentimento de nós e também de fortalecer esse sujeito dentro do grupo. Porque quando eles chegam de forma muito fragilizada, né? Chega muito triste, na maioria das vezes, com alguns só choram nos primeiros dias, não começam falando, né? Ao longo dos meses que vão se avançando, um mês, é que ele vai conseguindo ali falar algo sobre essa dor, né? E convivendo com esse outro, é que ele também faz essa organização de fortalecimento, né? Que isso se dá dentro do grupo, né? Essa situação. Bem, ao mesmo tempo, quando ele vai se organizando, ele vai ali melhorando a autoestima, né? Ah, eu estou olhando para mim, eu estou tirando esse tempo para mim, eu estou cuidando de mim, né? E aí, ao começar essa percepção de si, de que está se cuidando e de que tem como fazer isso, que não está sozinho, né? Aí vai fazendo também essa mudança automática, né? Esse ser, ele vai, né, dentro do grupo. Uhum. E eu gosto muito quando você traz isso, isso é muito importante, porque se sentir pertencente a um grupo é é essencial, vamos pensar assim, né? Às vezes esse jovem, vamos pensar, um adolescente, uma criança, um adulto, não se sente pertencente a outros contextos, não se sente pertencente na sua casa, né? Na escola. E ali, se sentir pertencente àquele grupo é pensar sobre esse valor, né? Eu tenho valor, eu sei, eu posso. Né? Então, previne até atos de suicídio, né? Previne automutilações, previne, né, outras questões que essa pessoa possa ter, né? Então, previne o sofrimento de uma forma geral. Então, um grupo traz esse fortalecimento. Eu gosto muito de um material que se chama De Eu e Tu a Nós. Não sei se alguém que está aqui já leu um desses livros que eu estou citando aqui, da Lucília Reboredo. Ele é muito bom, porque ele fala justamente disso, Efra, de eu e tu, né? Nós duas a nós, a nos tornarmos grupo, né? A nos percebermos como grupo, né? E o poder que isso traz, as possibilidades que isso traz, o engajamento, a participação, né? Então é muito importante essa questão, né? Do processo grupal, né, de perceber a ação transformadora desses sujeitos, né, de como eles podem transformar a sua história, transformar a sua vida. Né. E assim, todo grupo, né, Deise, é importante ressaltar, fazer aqui, que eles têm uma forma de funcionamento, né? E aí Uhum. vai ser é, o número de facilitadores, dependendo do número, da quantidade de pessoas, né? Pode ter ali um ou dois facilitadores, né? Aí a gente fala também do tempo, que é determinado, que dependendo do tipo de grupo, esse tempo ele é estipulado um número fechado ou aproximadamente, podendo passar um pouco, né? A frequência desse grupo é semanal, é quinzenal, né? Então, assim, a forma como esse grupo funciona também é importante a gente estar trazendo para poder explicar como funciona também nesse contexto.
né? E o tempo que se determina, depende aí se é aberto, se é fechado, né? Como eu trouxe, o grupo fechado, ele tem um tempo determinado, é um ano o prazo, né? Então, assim, essa forma como esse grupo se dá, né? E como ele funciona também, é importante a gente falar sobre isso, ressaltar, né? Geralmente, como você falou, né? Nós fazemos com dois facilitadores que têm uma boa conexão, que têm uma boa interação, né? Que saibam trabalhar juntos. Então, é muito importante fazer com duas pessoas para ver todo o movimento grupal, né? Geralmente, um grupo tem 15, 20 pessoas. Tem grupos maiores, tem grupos menores, mas só dando uma ideia disso. E, assim, é importante que os dois facilitadores estejam bastante presentes no grupo, que eles possam olhar gestos, forma de comunicação, o olhar, né? Tom de voz, ou seja, algo para além da fala. É Né? verdade. Então, por isso que é importante ter os dois facilitadores ali, porque eu preciso estar conectada a todo o grupo. Né? Por exemplo, estamos aqui, nós duas, facilitando um grupo com 15, 20 pessoas. Eu estou olhando para uma pessoa que está falando, mas tem outra que fez um gesto, né, de rejeição ao que a outra falou, né, que por eu estar olhando para aquela pessoa que está se comunicando naquele momento, eu perdi. Mas aí você pode ir lá e olhar e trazer isso para o grupo e perceber isso. Né? Então, é muito importante ter essa conexão entre os dois facilitadores no processo. E também assim, lembrando que dentro do grupo, tendo dois facilitadores, vai ter até mais, quando juntar, né, criatividades, né? Porque vão trocar ideias, e dentro do grupo é muito importante a gente estar todo o tempo nessa prática da criatividade. Tanto dos dois, facilitar essas vivências de forma criativa para envolver cada vez mais esse grupo, como o próprio grupo, dentro do grupo, desenvolver mais ainda a capacidade dessa criatividade, né? Porque a gente não pode deixar de trazer, porque é fundamental quando se cria, né? E quando eles fazem esse movimento dentro do grupo ali, a gente já vê como um avanço nesse processo. E além disso, né, eu acho que os dois facilitadores eles são importantes para ver essa questão da condução, da construção das atividades, de planejamento, dependendo do funcionamento do grupo. Tem grupos que são que têm atividades estruturadas, tem outros que não, né? Depende aí muito também da condução do facilitador, da sua abordagem psicológica, do sentido que ele encontra para aquele grupo. E é bom a gente ver isso. Tem grupos que têm atividades estruturadas, programadas, o facilitador ele programa algo que vai ser realizado no grupo e tem outras possibilidades, né, de formação de grupos que é o próprio grupo, né, que se autogere, que se organiza, que planeja suas atividades, que conduz esse processo. As atividades, elas podem ser livres ou, assim, pode ser muito baseado também na verbalização, né, no trabalho com a verbalização. Sim, e é importante tu trazer isso aí, Deise, porque às vezes, por mais que a gente faça todo um processo de planejamento, né, quando a gente chega no grupo, o interessante é que eles desmancham, né? Porque quando a gente chega pensando em fazer uma coisa, eles trazem outra. Que ali a gente vê a percepção de que aquilo que foi trazido é importante ser trabalhado. A gente não vai deixar passar, porque se deixar passar ali, a gente pode perder uma oportunidade, né, de fazer com que esse ser se organize minimamente dentro do que ele trouxe. Então, assim, por mais que a gente faça, né, todo esse processo, eu mesma consigo fazer várias vezes, e quando chego lá, eu tenho que mudar um pouco o que foi levado de acordo com o que foi trazido. Como você falou, eles constroem, né? Eles trazem para eles. A gente tem essa possibilidade do grupo de também ter esse olhar. Na hora que for preciso, trazer à tona o que foi dito por eles, né? O que foi trazido por eles. E temos também a fala, né, de ver como é que funciona, né? Através de que algumas situações grupais, como eu já vinha falando de vivência, a gente não pode deixar de trazer também os experimentos, né? Nós fazemos também esses experimentos dentro do próprio grupo, né? Porque tem alguns experimentos que é possível ser feito grupal, não só, né? A gente sempre
experimento na clínica, né? Trabalhar esse experimento na clínica. Mas no grupo também tem essa possibilidade, né? E eu posso até trazer alguns que a gente já facilitou dentro do próprio grupo, como esse intervenção verbal, que é o mais usado, né? Porque através da fala eles fazem as reflexões deles, né? E aí, a partir das reflexões, é que se dá uma discussão, um debate, né? Então, essa intervenção verbal é a muito mais utilizada dentro do grupo, principalmente um dos que eu facilito, né? Que é a valorização da vida, que tem a ver com esse contexto aqui de existir, né? Que é uma prevenção ao suicídio, né? A temática de suicidologia. Então, dentro desse grupo, né, o que eu mais faço é essa utilização, intervenções verbais, porque é onde realmente acontece essa troca. Cada um traz a sua percepção, né? E aí um vai observando o outro a partir da percepção do outro. E algumas vezes eles mudam o contexto do que eles traziam, porque eles se baseam no que o outro trouxe, e aí eles fazem esse parâmetro, né, de comparação. E acaba que ali organizando um outro pensamento, ele está ali aberto a se transformar, né? Ele faz essa alteração, né, durante o grupo também, né? E quando você traz a questão dos recursos, das técnicas, né, que nós vamos chamar na Gestalt terapia de experimentos, é importante pensar isso, né, intervenção verbal, fala muito do sentimento, né, nessa função da intervenção verbal. Como é que você se sente, como é para você, como é a sua sensação, como é que a fala do outro te toca, né, perceber a interação. Eu acho que é muito interessante que o grupo ele seja um espaço de reflexão, de interação entre as pessoas que estão aí, né, que estão nesse espaço. Que não seja apenas uma terapia individual em grupo, né, mas que seja realmente um processo grupal. E aí, vê isso, como é que uma pessoa está falando da sua família, por exemplo, né, Maria está falando sobre sua família, e como Joana se coloca em relação a isso, o que a Joana sente, quais são suas percepções, o que a Joana contribui para a história de Maria, como a história de Maria afeta a história de Joana e de outras pessoas, né? Eu estou falando só dessa dupla, mas de outras pessoas que estão envolvidas no grupo. Que aí também é muito importante que o facilitador, na questão do funcionamento do grupo, veja isso, né? Ser dois facilitadores, a questão do tempo, da duração, do contrato terapêutico, né? Ver como é que funciona esse contrato terapêutico, estabelecer as regras de funcionamento do grupo, né? A verbalização de cada pessoa, o escutar o outro, né? As faltas, o sigilo que nós já falamos, né? A frequência, né? O atraso, se essa pessoa atrasa, como é que fica o grupo, se ela pode entrar no grupo, se ela não pode. É Então, é verdade. muito importante fechar isso, as regras de convivência, o contrato terapêutico, que isso seja, né, colocado principalmente no primeiro encontro, mas que seja reforçado em outros encontros também. Dependendo da estrutura do grupo, se é um grupo fechado, vai precisar fazer isso só no começo, ou então, se o grupo quebrar algumas regras que já foram estabelecidas. Mas se não, se o grupo é aberto, essas regras elas precisam ser reforçadas a todo momento. E você falou da intervenção verbal como recurso técnico, é importante você pensar, né, na cadeira vazia, que nós utilizamos muito na Gestalt terapia, sociodrama também utiliza bastante, né, o átomo social, né, dramatizações, né, Corpóreo, vivências, né? trabalhos corporais, trabalhos com arte, né, colagem, pintura, trabalho com tela, trabalho com aquarela, trabalho com esculturas, argila, Arte você queria terapia. falar? Arte terapia. Recursos lúdicos, vamos pensar se é um grupo de crianças, né? Recursos lúdicos, recursos expressivos, né? Então, o brincar, né? Se é um grupo de crianças, vai ser muito interessante para essas crianças brincarem juntas. Se é um grupo de adolescentes, se eles gostam de música, de arte, então que isso também possa estar presente, né? Teatro, que isso também possa estar presente. Então, nós precisamos ver o perfil do nosso grupo, o que esse grupo se interessa e também as possibilidades desse facilitador. O que esse facilitador ele se identifica para poder também conduzir esse grupo, né? Eu não vou propor algo que talvez eu não tenha uma facilidade em conduzir, ou que eu tenha dificuldade, né? Então, que eu não esteja confortável. Então, é importante casar isso, né? O que o grupo tem interesse e disponibilidade para realizar e o que o próprio facilitador
tem também. Exatamente. E assim, a partir dessa tua fala também, essa troca de papéis, né? Inversão de papéis também pode ser trabalhado, porque é uma forma de colocar também no lugar do outro, né? E dentro do grupo também pode ser trabalhado. É você, a partir desse movimento, né? De eles trocarem os papéis deles, né? De cada um dentro do grupo. Também faz com que eles se aproximem cada vez mais uns dos outros, né? E vão aí fazendo essa troca de conhecimento. Daisy, vamos ver se as pessoas já querem fazer perguntas. Sim, se as pessoas quiserem fazer uma pergunta, um comentário, né, trazer alguma questão. E eu vejo, Fran, isso que tu tá trazendo, né, das atividades, dos recursos, elas vão colocando aqui. Aí a gente vai falando, se elas botarem Isso, alguma coisa, a gente comenta. É interessante que vocês participem também. isso. Vocês tragam alguma questão. Mas nisso que você está trazendo, né, nos recursos, nas técnicas, perceber também, né, como é essa condução do facilitador, né, se todo o grupo participa, se é uma atividade que todo o grupo participa, se é uma atividade que há um protagonista, que há alguém que vai falar sobre algo, que vai experienciar algo, né, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, os grupos que estão acontecendo, eles não estão acontecendo de forma presencial, né? Então, eles estão acontecendo de forma online, mesmo porque é uma forma de aglomeração, né? Essas pessoas, elas não podem estar juntas nesse momento. Então, é até uma adaptação desse processo, né? Estar online, como é que é a interação nesse ambiente online, como as pessoas se comunicam, como elas lidam com esse ambiente virtual, como o facilitador se coloca presente nesse ambiente. Sim. Sim, é importante isso que tu trouxe agora, Deise, porque estava lembrando aqui que, como estamos todos agora de forma online, além de trabalhar todas as questões de grupo, vai aparecendo novidades, né? Que é essa adaptação, né? Nem todos conseguiram se adaptar de forma tranquila, sentiram dificuldade, já outros não, outros gostaram, porque já estava acostumado a estar na internet, né? Então, para uns foi difícil, para outros foi muito mais fácil esse momento de fazer essa vivência de forma virtual. E aí, trazendo também que eles estão trabalhando, inclusive, a paciência, porque alguns deles não têm paciência. Paciência de ligar o computador, porque diz que é um processo demorado, demora demais para carregar. Aí é paciência quando ele clica, porque ele quer resposta, né? Ele quer ali de imediato uma resposta, querendo que a gente de imediato já entre. Aí, então, eu trabalho também essa paciência, né? Eu digo, olha, vocês têm que entender que nós temos que ter paciência para esperar, né? Você vai ligar o computador, ele não vai ligar automático, dependendo da memória do teu computador. Então, eu fico trabalhando também essa questão, né? Além da adaptação, a paciência, que alguns não têm, né? E principalmente assim, às vezes eles dizem, ah, eu entrei cedo e não consegui chegar cedo, mas é porque ele tem que esperar, né? Aqui essa internet, né? Todo esse processo. Então, é uma coisa que foge do controle. E às vezes, por fugir do controle, né, é desconfortável. A pessoa tem a mania e o hábito de tudo estar sob o controle dela. Né? E aí, nesse momento, foge do controle deles. E eles trazem muito isso, esse desconforto dentro do grupo, né? Então, além de trabalhar, o que já leva para trabalhar dentro do grupo, que já vem ao longo desses meses, ainda entra essas questões novas, além das dores, das perdas, dos lutos, né? Que eles estão vivenciando dentro do grupo nesse momento, que está muito delicado. Né? Então, assim, é uma mistura. Né? Mas conseguimos sim, né? Fazer esse grupo de forma virtual. Para alguns está sendo muito tranquilo, está sendo muito produtivo. Estão dizendo até que fica melhor porque eles conseguem visualizar melhor imagens, né? E bota o fone de ouvido e fica a música só para eles. Então, eles estão muito envolvidos. Alguns, outros sentiram dificuldade no começo, mas também estão se adaptando. Né? É. E é isso, né? Como é que cada pessoa no grupo lida com essa questão do controle. Então, lida com a questão do controle, lida com a frustração da conexão cair, de não ter uma boa conexão, de não ser escutado naquele momento,
né? Não escutar o outro. Então, né, nesse momento, algumas adaptações estão acontecendo, algumas formas de ajustamento criativo que a gente fala na Gestalt terapia estão acontecendo e são necessárias, né? E nos grupos isso está, né, trazendo muito questões, como você falou, né? O receio de ficar doente, questões relacionadas à morte, a vivência dessa morte, o luto, né? Isso. Então, é importante a gente ver como o grupo ele pode ser fortalecido a partir disso, né? Como o grupo ele pode ser uma rede de apoio dessas pessoas, né? Então, você trazer a sua história, falar do seu receio, e outra pessoa também trazer esse receio, e como o facilitador vai mediar essa fala, vai trazer a percepção dessas pessoas sobre esse conteúdo. E eles se sentirem seguros, né? Porque para trazer questões deles, eles estão seguros, eles se sentem ali protegidos, né? E isso se dá ao longo do tempo, essa construção. Exatamente por ser trabalhado dentro do grupo, eles mesmos vão fazendo, né, essa situação de conforto e de se sentir protegido, Uhum. né? E alguns trazem até assim, aqui dentro do grupo eu me sinto como se eu estivesse dentro da minha família, porque eu me sinto protegido, né? Então eles trazem esse laço, né, de segurança, de se sentir forte, né? De se sentir fortalecido ali dentro daquele grupo. É engraçado é que mesmo dentro da situação atual, né, que é esse virtual, que é novo para todos nós, que nós estamos aprendendo juntos essa nova ferramenta, né, para estar dentro dela, aprendendo a cada dia, né, e tentando se adaptar, é interessante que, ainda que com todas as dificuldades, eles dizem, eu agradeço por estar com esta ferramenta nesse período de isolamento social. Já pensou se não fosse essa ferramenta, né? Porque mesmo que distante, nós estamos próximos, né? Nós não estamos isolados, como é trazido, né? Nós estamos próximos uns dos outros, estamos aqui conversando, trocando ideias, rindo, chorando junto nas perdas, né? Mas essa ferramenta, ela está sendo fundamental nesse momento. Eles trazem muito isso também, né? Os grupos estarem acontecendo de modo online atualmente tem sido muito bom, justamente por isso, né? Por essa troca, por essa possibilidade de facilitação entre as pessoas, né? Por essa compreensão, né? E assim, como você traz, né? Tem grupos que trazem a temática da valorização da vida, né? E aí, como é que é isso nesse momento? Como é que se coloca nesse momento, esse assunto? Então, é muito bom. Imagine se esses grupos não estivessem acontecendo. Ainda bem que a gente tem os recursos tecnológicos, né, que estão mediando a nossa interação, a comunicação, né, a nossa forma de contato na atualidade, mas que bom, né, que bom. Alguns, como você falou, né, se sentem cansados, não desejam realizar, têm dificuldades em relação a isso, mas que bom que podemos estar juntos a partir desses meios, na atualidade. É, e assim, e ao mesmo tempo aproxima. Aproxima como? A família. Porque tem pessoas que têm dificuldade, né, de acessar, que não sabe. Aí chama um filho, chama um neto. E aí esse neto vai ensinar, vai baixar o aplicativo, né, vai ali estar passo a passo acompanhando. Então eles trazem isso para o grupo. Olha, o meu neto, eu não sabia que ele tinha tanta paciência, né? Ele veio, baixou o aplicativo, né? Teve toda a paciência de me ensinar. Ele só foi agora lanchar porque viu que eu já tinha conseguido. Então, de uma certa forma, você vê ali que traz a família também para perto, né? Desse momento que Uhum. ele participe e que reconhece que esse grupo é importante, né? Que percebe-se que dentro de casa ele mudou a partir do momento que ele começou a fazer parte de um grupo, né? E esse reconhecimento familiar, ele é muito importante, por quê? Porque também fortifica, né? A vontade desse sujeito estar dentro do grupo e não querer perder, né? De momento algum. A ponto de eu não sei, mas eu vou pedir ajuda, né? Na coisa mais simples, mas eu vou pedir ajuda. Lembrar disso, que quando a gente não souber, não der conta, peça ajuda, né? Uhum. É isso. Isso. Alguém quer algum comentário, alguma questão? Acho que a gente está chegando no final também na nossa live, né?
Tá É, chegando ao final da nossa live, tava nos olhando. últimos minutos. Uhum. Nos últimos minutos. Eu vou precisar sair agora às 6 horas, que eu tenho outra atividade. Pois Até, né? Daria para durar um pouco mais, mas tempo preciso. Se alguém tiver mais alguma questão, algum comentário. Daisy, eu quero agradecer, viu, a você, antes que as pessoas, enquanto as pessoas colocam, se perguntar alguma coisa, agradecer por esse momento, né, de troca e você novamente aí trazendo os seus conhecimentos para a gente, né? A gente só aprende a cada dia, viu? Uhum. Por todos os ensinamentos. Já fui sua aluna, com muita honra, né? Continua sendo, né? Os cursos. Eu não deixo de fazer cursos. Não. O Continua sendo. vínculo já foi fortalecido, esse vínculo aqui já foi criado, né? Uhum, uhum. Eu que agradeço, Fran, por esse momento, por essa troca, né? De você trazer um pouco da sua experiência, da atuação de grupos no movimento de saúde mental do Bom Jardim, e também, assim, as experiências que nós tivemos aqui no Resistir, né? Porque Sim, nós fazemos oficinas, fazemos palestras, então fazemos diversas atividades em relação à temática da valorização da vida, da suicidologia. é. E agora também o Núcleo Resistir vai ficar trazendo todas as segundas-feiras debate de filmes, né? Vamos trazer também toda quarta-feira sempre um momento de falar sobre saúde mental. Iniciamos hoje com os grupos, né, Deisiane? Próxima quarta-feira, Uhum, dando a continuidade. Então, o Núcleo Resistir também está nessa mobilização, chegando mais próximos de vocês que estão em casa, né? E no intuito da gente fazer também essa contribuição nesse momento de isolamento social, que estejamos aqui também ajudando de uma certa forma com essa ferramenta, né? Se aproximando de vocês com essa ferramenta. E, inclusive, a gente também faz roda de conversas online, né? Estamos aqui uhum. de Cuca, né, Desiane? Em Sim. parceria, já aconteceu algumas rodas de conversa nesse período. A Cleo, seja bem-vinda, Cleo. A Cleo é do Núcleo, está aqui com a Mandar um gente. abraço. Mandar um abraço para a Paulinha aqui, que é minha estagiária. Saudades, tia Deise. Saudades de você também. A Cleia, seja A bem-vinda. Cleo, que entrou já no finalzinho, Cleo. A Jéssica, Mas que bom que entrou, né? é, mas a Sheila. Ah, a Sheila já foi do Resistir, Deise. Uhum, uhum. Boa noite. Boa noite, Domas. Obrigada, Cleo. Paulinha, tá mandando coraçãozinho. Kelma, seja bem-vinda. Né? Estamos no finalzinho da live. E Quero acredito que é isso, né? Né? Agradecer, Fran, por esse momento, agradecer muito por resistir. E fica o convite aí para outros momentos, a gente está trocando, falando de outros temas relevantes e as outras lives que vão acontecer também na nossa programação. isso. E o Núcleo Resistir também agora. Olha, a Sheila dando legal. O Núcleo Resistir agora também está aqui no mundo das lives, né? Com vocês. Benevides, seja bem-vindo. Benevides eu conheço. Lá do Ah, movimento. foi meu aluno, foi meu Ele aluno. entra lá no site também do movimento. Ele está seguindo. Sim. Clécia, seja bem-vinda. Ah, Cléo está justificando. Estava sem net, viu? Por isso chegou agora. A gente já está encerrando, gente. Um E abraço para todos vocês. um abraço. Ficamos para outras possibilidades, né, Fran? Outras lives. Outras que virão. Temos aí uma programação já determinada para o mês todo, viu, no Núcleo Resistir. É importante lembrar, né, Deise? Sim, sim. A gente só acompanhar nosso Instagram, nossa página, tá certo? É mesmo, Kelma. Foi só no finalzinho, mas tem outras possibilidades. Não vão faltar outras oportunidades. Então era isso, Fran. Um abraço. Um abraço para Outro. todos que estão presentes aqui. Gratidão.
Pra encerrar, viu? Tchau. A Kelma, que pena. Ô, Kelma, fica pra próxima. Tchau. Tchau.